tá, que isso poderia acontecer. Primeiro, pela irresponsabilidade dos proprietários desses animais que ficam soltos nas estradas. E outra, pela irresponsabilidade do governo, do poder público, em não fiscalizar. E infelizmente nosso amigo ontem se acidentou às 10h50, 11 horas da noite, encarando um animal desse pela frente. Então a gente deixa o nosso profundo pesar a sua esposa, aos seus filhos, uma morte prematura do nosso amigo Navega. Talvez, espero que isso sirva de exemplo e se passe a se tomar medidas enérgicas a respeito disso. Duvido muito, tá, que se tome alguma medida, tá, porque agora quem se prejudica é a família e os amigos, os parentes que ficam sem a convivência com o nosso amigo. Mas espero que sirva de exemplo e que se passe a tomar medidas enérgicas para que isso se evite. Colocado isso, Leandro, a primeira situação que nós vamos colocar é sobre a passeata que ontem você me pediu para que fizesse a cobertura para a rádio. E ontem eu acompanhei de perto as duas situações, dos moradores que moram nas áreas atingidas e também a posição da UHE, dos representantes do consórcio. A mim surpreendeu a expectativa de número de pessoas. Eu não esperava de dar o número de pessoas que deu. Foi muito aquém daquilo que eu imaginava. Deu um número de pessoas razoável, de 150 a 200 pessoas que estiveram aqui fazendo a passeata. O que me estranha é que veio autoridade de Pirapitinga, inclusive alguns vereadores, de Aperibé, a imprensa toda da região cobrindo, inclusive os organizadores mandaram lhe agradecer o apoio que a Rádio Embalo deu a nível de divulgação, falaram no microfone, agradeceu a você, me agradeceu a presença, e eu costumo dizer, Leandro, que a cobertura da rádio parte de você. A gente simplesmente é um veículo e vamos ao local para colher, mas quem determina todas as coberturas da rádio é a direção da rádio. Se noticiou aqui é porque a direção da rádio entendeu da importância do movimento. Tá? Colocado isso, eu conversei, Leandro, com dois representantes. Eu conversei com o Davi Honório, que é presidente da União dos Atingidos pelas Barragens, tá? E conversei também com o Cirlei Ornelas, que é o presidente da Colônia de Pescadores de São Fidélis, que abrange também a nossa região. Aquilo que a gente vinha colocando aqui, e talvez por isso que não há interesse, talvez, da UHE de nos convidar ou de participar de reuniões, é porque a gente observa e coloca o dedo na ferida. A grande verdade é que, por exemplo, o presidente da União dos Atingidos coloca, e ele ontem conversando comigo, ele coloca que tal cara só está entrando com ônus. Então o cara não tem bônus nessa situação. Tá? A nossa rede de saúde é precária, não atende a nós que vivemos aqui. A nossa rede de educação é precária, mal atende aos moradores do município de Talcara. E outras coisas mais. As contrapartidas não existem. E Talcara não recebe nenhuma contrapartida. E como ontem algumas pessoas colocaram em frente da prefeitura, abrindo o microfone para o prefeito, inclusive para o vice-prefeito ou para qualquer secretário, ninguém fez o uso da palavra. Isso é mentira. E a grande conclusão é que o nosso prefeito é fraco e omisso. E isso foi colocado lá por alguns manifestantes. Eles estiveram na frente da UHE, e lá estiveram o Mário, que é o representante maior do consórcio, e a Janice, que é a responsável pela assessoria de imprensa. Tudo que se foi perguntado não se foi respondido. E o grande problema, sabe qual é, Leandro? É que até agora, as pessoas que moram lá, que têm a sua vida lá, simplesmente não sabem quando e quanto vão receber pela sua área. Eles querem começar a obra para depois definir isso, segundo os manifestantes. Então eu tenho certeza e opinião que a UHE tem que se posicionar e fazer a colocação, responder a colocação, obrigado, Leandro, responder a colocação de quanto que vão pagar pela área atingida a cada morador.
Simples. Ontem, o que foi colocado pela Janice e pelo Mário não respondeu em nada à manifestação. E a minha opinião, que foi a questão de enrolar as pessoas que vão ser atingidas pela barragem. Sempre me posicionei, Leandro, desde que isso começou, contra a barragem. Eu acho que a cidade não tem benefício nenhum. Benefício nenhum. E me prove ao contrário. Outra situação, Leandro, o secretário de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itaocara, o Juan, ele ontem encaminhou um documento para a Câmara de Vereadores colocando a sua exoneração do cargo. Ele não faz mais parte do governo e coloca que a sua medida foi em detrimento da total falta de apoio do prefeito Josimar Gonzaga. Está em documento, está na Câmara de Vereadores. E, em seu lugar, o prefeito colocou o assessor jurídico da prefeitura, o que se diz jurista, né? O doutor José de Leonísio. Por mais que eu acho que em Itaocara não tem jurista. Tem excelentes advogados, tem bons advogados, advogados competentes, mas jurista em Itaocara não tem. Mas ele se diz jurista, é com ele mesmo. Eu não entendi por que ele se coloca tanto como cara. Foi rebaixado à Secretaria de Controle Interno. Em seu lugar, assume a doutora Sabrina Buch. Tá? Vamos aguardar e ver o que vai colocar. Outra situação, ontem o assessor jurídico da Câmara de Vereadores colocou na tribuna os processos movidos contra o prefeito Josimar Gonzaga e alguns de seus secretários. Sabe quantos processos gerou, Leandro? Primeiro, Carnaval se transformou em inquérito civil público da primeira promotoria da tutela coletiva de Pádua. Inquérito número 09315. Segundo processo, repasse do Itaprev. O prefeito desconta dinheiro da folha do funcionário e não repassa ao Itaprev nem o patronal nem dos funcionários. Segunda promotoria. Número do processo. Segunda promotoria de justiça também da tutela coletiva de Pádua. Número do processo 043/2015. A questão da capela mortuária foi para a segunda promotoria de justiça de Pádua. O número do processo 116/2015. Quarto processo, demolição da quadra de Jaguarembé. Houve um desdobramento, Leandro, para você ver como é que é coisa grave. Houve um desdobramento na primeira promotoria da tutela coletiva de Pádua. O processo PG 218/2015 e o processo PG 219/2015. O quinto processo é a questão das denúncias graves do secretário do Conselho de Ação Social do município de Itaocara, do Carlos Alberto Soares. Foi enviado pela Câmara de Vereadores para a segunda promotoria de tutela coletiva de Pádua. Se desdobrou em dois processos, o PG 214/2015 e o PG 215/2015. E o último foi enviado no dia 6 de novembro. As máquinas da prefeitura trabalhando os fins de semana em terrenos particulares. Tá? Esse, como foi enviado agora no dia 6, ainda não tem a certeza do assessor jurídico da Câmara e dá para se entender do processo. Né? Então está aguardando agora uma análise dos promotores para ver se torna um inquérito de ação civil pública. No total, Leandro, são 8 processos. 8 processos que já se tornaram ação civil pública contra o prefeito e seus secretários. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos agora à previsão.